vou entrar nesse ponto também. Mas esse caso ali, você tem que ter a conexão das duas pessoas. As duas pessoas têm que estar conectadas nessa energia que a Tântrica nos passa. Não é apenas uma pessoa, vai lá só a esposa, faz o trabalho tântrico, chega em casa e proporciona isso. Não vai ter um encaixe, Não é isso? vai ter um encaixe. Então, assim, quando um começa a desenvolver essa consciência e o outro não, começa um distanciamento. Por isso que quando é casal, é importante que os dois possam ir tomando essa consciência juntos, né? Você pode falar como é o processo ali entre os casais? Quando o casal procura para fazer esse desenvolvimento juntos, a gente começa primeiro tomando consciência da necessidade da comunicação, que vai acontecer muito, principalmente em trazer presença, olhar para o outro, enxergar. Eu preciso ver você para me conectar. Né? Então, assim, eu percebo que às vezes existe mais dificuldade em sustentar um olhar do que o próprio sexo. Ou olhar como antes, né? Porque um casal, depois de de um bom tempo juntos, eles perdem o olhar, né? Eles perdem a conexão, né? Exato, mas assim, ó, isso. Até tem um livro que fala sobre o efeito do lua de mel, que é um livro que eu até estava trazendo uma discussão ali no meu Instagram, sobre isso, li ele recentemente. Então, exatamente, por quê? Porque a novidade, quando você conhece alguém, existe a novidade. Então, tem toda a natureza ali, tá? Como é que eu vou dizer? Favorecendo essa conexão, né? Pela própria manutenção da vida, para procriação. Então, existe isso naturalmente. Agora, manter isso dentro de uma rotina onde você tem filho, onde você tem trabalho, onde você tem... se perde. Tá? Então, por isso que a gente precisa exercitar e praticar. Tá? Mas você me falou assim, isso pode em relacionamentos casuais. Né? Como que fica, então? Eu só tenho que ter uma ligação de longo prazo para poder vivenciar a experiência tântrica? Por isso que eu ia te falar, essa é a segunda parte. Eu falei sobre o casal, né? O casal habitual, que é o casamento de longo prazo, que precisam... algumas pessoas buscam outro tipo de terapia, né? Mas sempre buscar uma ajuda. Mas eu estou falando também sobre essa questão que é muito evidente hoje, né? Normalmente as pessoas que se separam depois de um longo tempo de casados, tanto o homem quanto a mulher, eles parece que querem se soltar para a vida, né? Alguns exemplos, por favor, não levem a mal isso. Mas assim, vamos lá, a mulher ela passa um bom tempo com o marido, se privando, se deixando de se gostar, né? De se cuidar, né? De se amar, né? E depois que ela se separa do marido, resolve abrir para tudo. Se amar de verdade, se cuidar, aí vai emagrecer ou não vai emagrecer, mas vai fazer o cabelo, vai trocar de roupa, vai sair à noite, começa a usar isso. Então, e o homem também, ele começa a buscar esse lado. E os dois começam a buscar sexos casuais, sexos por fazer, sexo apenas por ter. E então, nesse caso, onde eu falo exatamente sobre isso, essa sinergia, essa energia não vai existir. Porque você não tem essa conexão com a outra pessoa, não é isso? Então, é isso, mas assim, ó, esse sexo que você tá falando, ele praticamente é o mesmo que acontecia dentro do relacionamento, só que as pessoas não se davam conta. Porque também eu vejo muitos relacionamentos em que o sexo, ele acontece para manter o relacionamento, para agradar o outro, para fazer, porque eu preciso manter aqui as minhas responsabilidades com o meu parceiro, com a minha parceira. Ainda existe isso? Existe. Por quê? Porque a gente precisa ter um olhar, isso que você disse, daí a pessoa passa a se amar, Será que ela passou a se amar realmente ou ela está mantendo o mesmo padrão de antes para atrair outro relacionamento, para entrar na mesma zona de conforto? Sabe? Bom, tu já resumiu aquilo que eu estava pensando, que eu não quis entrar nessa situação, mas acredito que na grande proporção é isso, você vai buscar aquilo que você vivia, né?
De uma forma diferente. Isso, por quê? Porque a gente mantém o padrão, porque o que não mudou ali? O interno, as minhas questões internas. Como que eu me relaciono com a minha autoestima, com o meu prazer, com todas aquelas sombras, que foi o que eu falei, que, né? Tipo, tudo aquilo que eu vivenciei, aquelas dores, isso são sombras que estão ali. Que no momento em que o relacionamento começa a ficar mais estável, opa, as sombras aparecem. Aí, né, esse livro que eu estava comentando, a biologia da questão, o efeito lua de mel, ele diz que é o quê? São os nossos, assim, quando você está num relacionamento, não são duas, a gente pensa, eu, você, duas mentes se relacionando. Não, são 4 mentes se relacionando. Porque eu tenho uma mente consciente, que seria a pontinha lá do iceberg, e uma mente subconsciente. Você tem uma mente consciente, que é a mente criativa, que é aquela que deseja, que é aquela que quer ter aquele relacionamento, que quer manter aquele relacionamento vivo, mas tem uma mente subconsciente lá que tem vários programas, né, que começam lá daquilo que você viu lá com os seus pais. Então, aquilo ficou como registros ali que a gente não percebe, mas você baixou a guarda, o negócio começou a ficar estável, opa, aí são os programas agindo. É tipo aprender a dirigir. Então, quando você tá lá no começo, né, que você ainda não sabe, você tá totalmente consciente, mas depois é o programa. Você nem precisa. Eu vim da minha casa até aqui, eu vim pensando no que eu ia falar contigo aqui. Como será que é o Carlos? Como é que é o local? Tipo, eu não vinha ali totalmente presente, né, no ato de dirigir. Não precisa. E os relacionamentos acabam acontecendo isso, só que a gente não se dá conta. Então, por que de a gente ter práticas que nos proporcione a entender que pode ser diferente, a ter a experiência daquilo que pode ser muito melhor, e naquele momento em que eu estou no ápice do prazer, onde eu entro para esse lugar da vulnerabilidade, não tem a ver só com eu permitir que o outro me veja, mas tem a ver com eu permitir como eu me ver como eu sou. Eu olhar para todas aquelas minhas questões que eu não quero olhar, por quê? Porque causa dor. Então, aí as ditas couraças, né, que falam, as máscaras que a gente vai colocando ali e que acaba não percebendo mais. Faz sentido isso para você? Faz sentido. Borbulhão de coisas, mas faz sentido, sim. Eu acho que, até pelo lado emocional, as crenças também nos levam a esses bloqueios, né? Certo. A gente vem buscando crenças do passado, crenças do que vivemos durante nossa longa vida, né? Ou curta vida, ou média vida, mas sempre buscando o espelhamento do anterior, né? De relacionamentos, né? Não se deixando, é isso? Não se deixando levar ou deixando ter um bom relacionamento pelas suas crenças anteriores, é isso? É isso, mas assim, mais que isso, não é algo, como eu falei, né? São 4 mentes, não é algo assim totalmente consciente. É a nível, é aquilo que tá lá no subconsciente. Então, assim, quando a gente trabalha, lembra que eu falei ali, esse idealismo, né, filosófico que eu percebia dentro do Tantra, mas que eu não conseguia, sabe? Tipo, na prática eu não via como chegar lá, e que quando eu entrei mais para a ciência foi fazendo mais sentido. Por quê? Porque enquanto eu não lidar com as minhas questões, enquanto eu não olhar e aceitar. Então, assim, primeiro eu preciso reconhecer, tá? Quem sou? O que me formou? Tá? Como que eu vivi essa experiência do prazer? Como me foi permitido viver essa experiência do prazer?
Como que foi lá o meu início na sexualidade? Porque isso são referências. E são bloqueios também, né? Alguns são bloqueios. Né? Depende de como você viveu. Exatamente. Mas o que acontece? É como a gente busca automaticamente, né? Para ter reações diante do que está acontecendo hoje. Né? Então a gente busca lá. Eu quero um relacionamento assim, assim, escrevo assim, assim, assim. De repente aparece, né, a pessoa. Mas e como que eu consigo me manter nessa relação? Será que eu já consegui transformar a mim mesma, né, para sustentar esse relacionamento que eu idealizo? Porque ali é o meu lado criativo. Mas e o que o meu corpo está mostrando? Um exemplo. Estou falando